Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Com muita alegria que estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus. Alegria no coração de ver todos meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas aqui. Na verdade, eu estou falando por mim, meus irmãos. Estou falando por mim. A gente procura mais uma casa de oração, ou uma igreja, seja lá o que for. Quase todos são pelas necessidades, da dificuldade do dia a dia. Mas eu aqui me sinto tão feliz de ver vocês. Eu vou acostumando com os rostinhos de cada um, sentindo aquela energia boa do cumprimento de todos, um cumprimentando o outro. Isso faz parte da presença de Deus em nós, meus irmãos. A vera que a humanidade inteira fosse assim como nós, nessa casa, quando chegamos, conhecer o outro, dialogar, tirar conclusão, perguntar. Um vai conhecendo o outro e, na verdade, meus irmãos, a gente, não só nós aqui, como a espiritualidade amiga, se sente feliz de ver essa união maravilhosa, né? Já não é mais aquela curiosidade de entrar na casa por curiosidade, para saber se vai comunicar um pai, ou uma mãe, ou um irmão, seja lá o que for. Vem para se doar, colaborar, e de repente pode até ser que numa comunicação possa vir alguns dos nossos entes queridos. Mas não vamos forçar nada, porque dependemos de Deus, dependemos do nosso Mestre Jesus, dependemos da nossa Mãe Maria Santíssima e dos amigos espirituais. Então, não vamos entrar numa casa de oração por curiosidade, por zombaria. Vamos entrar na casa de oração para receber aquilo que for determinado pelo nosso Pai, receber energia, receber um alívio, sair daqui leve, deixando todas aquelas influências negativas, todo aquele mal que nos acompanha, através do passe daquela salinha de passe. Ali é um local onde possamos passar energia para os nossos irmãos, retirando todas as forças do mal. E quando entrar naquela salinha, meus irmãos, procura pensar em Jesus. Procura pensar, eu vou entrar aqui e vou sair curado, aliviado, vou sair de outra maneira. Então, peço a espiritualidade, amigos, protetor dessa casa, os nossos protetores, os grandes amigos e companheiros de jornada, que nos acompanham nessa 1 hora de trabalho, para que o trabalho possa ser bem feito, porque, na verdade, aqui se torna um pronto-socorro, uma casa de oração e um hospital, onde tanto encarnado como desencarnado
possa sair daqui melhor do que chegamos. Que Deus nos abençoe, nos ampara, agora e sempre, que assim seja. Vamos orar, meus irmãos, orar com muita fé, para que a energia possa envolver esse ambiente, encher de cores maravilhosas, passando sobre a cabeça de cada um de vocês, de todos nós, para que o próprio Mestre Jesus possa estar feliz de ver nós unidos num só pensamento, em nome de Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos aberta a reunião de hoje, agradecendo ao nosso Pai pelos nossos dois irmãos que estão aqui. Um vai cantar, o outro vai falar. Vamos ouvir em nome de Deus. Que Deus abençoe, que Deus dê muita energia para vocês, meus irmãos. Que assim seja. Nós vamos fazer umas 3, 4 canções, né? E quem souber também canta com a gente, para a gente fortalecer ainda mais as energias positivas nesta casa, nesse hospital. Tá bom? O instrumento, quando você bota uma corda nova nele, ele começa a ficar... força, né? ele começa a ficar meio... Mas... Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, o Senhor está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema,
Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. Quero ver o refrão. E ainda se vier, quem sabe cante. Se a cruz pesada for, o Senhor está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, o Senhor está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sempre sorrindo. Glória a Deus. Isso aí. Maravilhosa. Vou fazer mais uma canção. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
faz um milagre em mim. Vocês, entra na minha casa, mexe com minha estrutura e me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior. E faz mais uma vez. Entra na minha casa, entra na minha sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em nós. Eu vou fazer uma canção aqui, meus irmãos, a qual nós vamos fechar os olhos. Ela é uma canção em forma de uma oração e uma oração em forma de uma canção. Nós vamos afirmar o nosso pensamento ainda mais em Deus, buscar essa presença para conosco a noite inteira, o resto da semana e sempre, né? Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos e vamos fazer junto a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu levo a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É isso, meus irmãos. Agradeço. Toda a realidade que nos cerca, ela começa no nosso mundo íntimo. E toda a realidade que começa no nosso mundo íntimo, ela começa nas nossas emoções. É a partir das nossas emoções que a gente consegue ter uma visão antecipada das consequências dos resultados de nossas procuras. Vamos analisar esse ambiente que nosso companheiro apresentou aqui agora.
é um ambiente que diz por si próprio, que apresenta o ideal, onde desde o momento que a gente desperta para a realidade de um novo dia, até o momento em que a gente retorna para o plano espiritual a cada noite, deveria ser o nosso ambiente. Acontece que a gente se esquece da realidade de que todos nós somos investidos. Todos nós, indistintamente, independentemente do estágio de progresso em que estejamos, representamos a própria realidade de Deus. Quando a providência divina nos concedeu a capacidade de estarmos cientes de que estamos vivos, também nos deu o direito de escolhermos a cada instante o próximo passo. Mas nos deu como segurança o código divino dentro da alma. Se você pegar uma criança e fizer alguma coisa com ela, independentemente dos conceitos que futuramente ela possa agregar ao que ela já traz no seu mundo íntimo, nesta fase, infância, nesta fase, onde a nossa realidade de conquistas pessoais ainda estão meio anuviadas, né? A gente está mais aberto à convivência com aquilo que a gente chama de inocência, de ingenuidade, a gente sabe o que está certo e o que está errado. Qualquer ser humano sabe o que está certo e o que está errado. À medida que a gente vai crescendo, essa realidade maior vai se apagando e dando espaço ao nosso direito de escolha. Nós podemos escolher a cada instante. O nosso amigo conseguiu uma promoção. Ele vai ter que mudar de cidade, vai ganhar um salário melhor, vai poder ter mais facilidade na vida, oferecer mais recursos para a família, e eu aqui, nossa, mas eu gosto tanto dele. Ele não pode ir embora. Ele tem que ficar aqui comigo. Nós somos companheiros. Olha o egoísmo trabalhando. Quer dizer, o coitado vai ser promovido e eu fico segurando ele aqui. Faço o jogo de... né? A mulher, insegura de si, ela percebe que o marido vai ter uma determinada promoção, mas para ter essa promoção ele tem que mudar de cidade, tem que deixar uns dias a família e tal, e ela fica, ele vai arrumar outra, né? Que isso, eu não vou deixar, não. E aí começa a tesourar o progresso do outro. E assim em todos os campos do conhecimento. Eu passo numa casa, vejo que ali tem uma casa bonita, deve ter muito dinheiro lá dentro, deve ter muita alegria, eu posso tirar um pouco dessa alegria que está lá dentro. Vou levar alguma coisa que tem na casa, quem sabe, na joia, no dinheiro, no bem material que eu carregar, eu carrego um pouco dessa felicidade para mim. Então, aquela situação de felicidade, de conquista, disso, daquilo, está sempre fora. A gente esquece que dentro da gente está a raiz de tudo que existe ao nosso redor. A nossa vida em sociedade é resultado da nossa vida íntima, de cada um de nós. A nossa casa, a nossa profissão, a nossa família é resultado das nossas mentalizações, daquilo que nós pensamos. Então, se existe um egoísmo em sociedade, em que alguém vai lá e tira alguma coisa do outro, esse egoísmo está dentro da gente. Você tesoura o filho. Ah, não, mas meu filho vai embora, vai me abandonar. Meu marido vai me abandonar. Gente, a realidade nossa é a seguinte: podemos ser felizes, realizados, locupletos em nós mesmos, individualmente. Quem não consegue ser feliz dentro de si, não é de fora que vai vir essa felicidade.
Quem não consegue ter harmonia dentro de si, essa harmonia não vai vir de fora. Uma amiga comentou o seguinte: é muito difícil viver em sociedade. Eu falei: não, é muito difícil viver sozinho, é muito difícil viver com a própria consciência. A gente se esquece da vida interna, da vida aqui dentro da alma. E a vida em sociedade nos distrai. Então é importante que nós saibamos que somos seres sociais, trocamos experiências uns com os outros. Uns escolhem o caminho do crime, outro escolhe o caminho da virtude, um escolhe um determinado valor, o outro escolhe outro e paga o preço pela escolha. Quem quiser ser doutor vai ter que sentar e estudar. Quem quiser ser alguma coisa na vida vai ter que programar bem os próprios passos. Quem quiser uma comunhão com o alto, comunhão com Deus, vai ter que lembrar que Deus e a própria pessoa é como se fosse um só. Se eu esquecer de me amar, de me respeitar, de não fazer coisas que vão contra o que faz bem para mim, então está tudo errado. Eu adoro, eu amo aquela pessoa. Você se ama? Se você não se ama, você não consegue amar ninguém. Eu amo Deus acima de tudo. Peraí, você não se ama, não ama o próximo, como é que se ama Deus? Jesus já falou isso daí uma vez. Como é que você consegue dizer que ama a Deus que você não conhece? Sendo que o seu próximo que está aí junto com você, você não ama? E mais profundamente ainda, nem a si próprio você se ama. Porque se se amasse, não faria coisas que vai te prejudicar. E a gente sabe que vai prejudicar. Eu tenho um colega que trabalha alcoolizado. Vai perder emprego, não vai? Eu tenho por hábito, esse é um hábito meu, aprendi, nunca mentir. Mas peraí, como é que você consegue nunca mentir? Eu aprendi com os espíritos. É só não dizer o que a pessoa está perguntando, troca de assunto. Fala de acordo com a capacidade de entendimento da pessoa. Vamos fazer uma revelação aqui agora. A Terra tem tanto tempo de vida. A pessoa começa a se preocupar. Ou vai cair um cometa ali no bairro tal, vai ter uma radiação que vai prejudicar muita gente aqui na cidade. Revelação que eu estou falando, coisas de mudanças para a nossa rotina do dia a dia. Quando sobre Hiroshima e Nagasaki caíram aquelas duas bombas atômicas, o pessoal estava casando, o pessoal estava comendo, estava se abraçando, reclamando da vida, agradecendo a vida, e no entanto mudou aquilo tudo de um minuto para o outro. O importante não é a realidade que nos cerca, é a realidade que nós criamos a cada momento. Porque essa realidade das bombas atômicas caírem ali é uma realidade que foi construída até chegar naquele ponto. Isso tudo trouxe uma transformação na vida social de todo mundo. Ninguém quer mais uma bomba atômica caindo. Porque se houver uma outra guerra nuclear, a humanidade vai ser reduzida a muito pouca coisa. Eu vou judiar de vocês um pouquinho aqui agora. O Chico disse o seguinte, que se não houver guerras, se não eclodir uma nova guerra, igual essas que foram lá, nós teremos os espíritos conversando conosco, sem precisar de mediunidade até. Nós teremos seres vindo de outros planetas, pessoas encarnadas, só que fizeram seu progresso em outros planetas, de uma maneira muito mais ostensiva do que já tem aparecido. Mas vamos falar coisa ruim aqui agora, aparentemente ruim, que na verdade não tem nada ruim, tudo é projeto. Se você faz isso, acontece aquilo, se você faz aquilo, acontece aquilo outro. Se eclodir uma nova guerra, a humanidade praticamente se reduz ao Brasil. A vida deixa de existir no planeta todinho, com exceção do Brasil.
E o Brasil não vai ser dos brasileiros, o Brasil vai ser do mundo. A ONU vai chegar no Brasil e tomar conta, a partir de hoje, brasileiros, vocês vão ficar na região sudeste. Isso é Chico que falou. Essa região que a gente vive aqui é a região onde vão viver os brasileiros. Porque a Amazônia, o Rio Grande do Sul, todos os povos sobreviventes do planeta vão vir para o Brasil. E a função do brasileiro é ensinar o povo a amar. Não vai ser possível a vida por muitos e muitos anos fora do Brasil. Vai se estabelecer um inverno nuclear, radioatividade, ninguém consegue viver. E nem no Brasil vai ser do jeito que é mais. O próprio Brasil vai ser reduzido também. Isso se houver guerra, gente. Cabe a cada um de nós vibrar para que seja construída a realidade da paz. Isso é um projeto que a espiritualidade fez no caso da humanidade chegar nessa lição de vida que precisa ser mudada. Isso não pode ter mais isso. Está lá Israel jogando bomba. Gente, o que aconteceu com Israel na época de Roma? Ficou sob o talante de quem? Dos imperadores da época. O que aconteceu com Israel na época de Hitler? Hitler construiu aqueles campos de concentrações, queria acabar, exterminar. Ele não queria que existisse mais judeu na face da terra. E ele era judeu, ele era filho de uma judia. Queria uma raça pura. Ele próprio era impuro, se é que ele chamava o judeu de raça impura. Não podia usar óculos, morria. Não podia urinar na cama, morria. Os alemães começaram a matar os próprios filhos, a partir de alguma coisa que eles achavam que era imperfeição. E tentaram estabelecer uma humanidade perfeita a partir da raça deles, que era perfeita. E o próprio idealizador disso não era alemão. Ele era mestiço, uma judia com um alemão. Mas essa mentalidade não serviu de lição para os judeus. O que eles estão fazendo com os palestinos agora? Indo atrás de exterminar crianças. Em nenhuma guerra que se fez no planeta, ninguém matava mulher e criança. A pessoa matava soldado. Não matava civil. Eles estão querendo exterminar os palestinos. Exterminar. Existe uma deputada ou uma senadora lá na Alemanha que quer fazer um projeto, quer pegar todas as mulheres palestinas e esterilizar. Com que direito? Vai lá, pega ela e esteriliza, não tem direito. Vai lá e faz. Uma mulher querendo que isso aconteça. Aí eu fiquei pensando, poxa, por que será, né, que acontecem essas coisas? Deus está aí? Tá. Deus está aí. Vamos analisar a lei de causa e efeito. Quem serão essas pessoas que estão ali levando bomba na cabeça? Será que não seriam os próprios nazistas, reencarnados? Com a própria dor mostrando ao mundo o que é a realidade que eles criaram na época em que eles estavam no poder? Porque não dá para se pagar numa vida, numa época, um crime dessa magnitude. O que os nazistas fizeram, o que os próprios israelitas fizeram, estão fazendo, não tem como. A Terra chegou num estágio de progresso tal que tudo vai mudar. Tudo no planeta vai mudar. Nós seremos seres espirituais. Isso que acontece numa reunião mediúnica vai ser rotina. É rotina. Eu capto o pensamento, nós estamos conversando aqui mentalmente. E aí, o que você acha? Aqui dá mesmo, isso aqui é tal. E aí? É isso aí, viu? É isso mesmo que você está falando aí. Ela não falou nada, nós estamos trocando ideias. É uma psiconete. Estamos conectados mentalmente uns aos outros. Mas para isso exige disciplina. Porque daí, o que você está falando de mim aí? Por que você está falando isso daí? Quer dizer, olha, estou captando o pensamento. O Divaldo, coitado, foi vítima disso. Ele entrou no elevador e o rapaz que estava mexendo no elevador pensou umas besteiras dele, pôs defeito nele, debochou dele, alguma coisa assim, lá no Rio de Janeiro.
Ele olhou para o rapaz e falou assim: mãe, por que você está falando isso de mim? Por que? Que deu esse direito de falar isso de mim? Ele olhou para o rapaz e percebeu que o rapaz estava calado. Ele captou o pensamento da pessoa. Você já pensou se a gente for brigar com os outros pelo que os outros estão pensando? E a gente vai poder trabalhar nesse sentido. Os espíritos agem conosco nesse sentido. O nosso pensamento, ele tem cheiro, tem cor, tem forma. Ele machuca. Ele cura. Porque não é outra coisa que está sendo feito naquela salinha ali, ó. É o pensamento educado, equilibrado, disciplinado, abençoado por outros pensamentos mais equilibrados ainda. É uma somatória de mentes e corações do amor, fazendo com que a energia dela, que ali naquela parte está meio desarmonizada, porque ela pensou besteira, porque ela sentiu coisa errada, que está prejudicando ela, vai entrar em harmonia. Agora, sai daqui, o pensamento continua do mesmo jeito, a doença volta. Tirou o problema do pulmão, você continua fumando lá fora, e aí? Tirou o problema da fala, mas lá fora você continua metendo a boca nos outros. Você vai criar desarmonia outra vez, porque a doença não existe. A doença é o resultado, é o efeito do que está aqui dentro. Pensa positivamente. Olha o que está escrito ali, ó, que alguém escreveu. Pensa só no bem. Tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Aliás, não tem jeito de nada dar errado. Porque o que deu de errado, entre aspas, não foi errado. Eu quero passar num concurso e não estudo. Não passei, gastei dinheiro, perdi tempo, entre aspas, mas não perdi tempo também. Eu aprendi que para passar num concurso eu tenho que estudar. Eu estou apaixonado por aquela moça, eu quero ganhar ela. Eu vou lá e pego ela nos cabelos e falo: você vai lá para casa comigo. Eu vou descobrir que o caminho não é esse. Pelo contrário, eu vou criar um problema com ela, com a família, com todo mundo. Será que a minha intenção vai ser alcançada? Eu acho que o bem do outro é meu também. Eu vou lá e pego. Que beleza, né? Eu vou contar um caso para vocês. Eu sou policial. Pegar um menino lá, não podia fazer nada com ele, porque hoje a legislação não deixa fazer nada com o menino. Aí ele entrou num lugar, foi lá, furtou umas coisas, tal, foi lá na boca de fumo, trocou numa pedrinha de crack. E aí a gente só pegou a droga dele, mais nada. Ele, para mexer na casa do outro, arrebentou a porta, quebrou uns negócios, quebrou o vidro, fez o maior estrago. Ficou mais caro o que ele estragou para entrar e pegar lá do que o objeto que ele furtou. Mas tudo somando um prejuízo bom. Aí, estava aqui a pedrinha de crack, estava aqui o isqueiro dele. Imagina o que ia acontecer com ele depois que ele fumasse o crack. Quer dizer, ia só ser prejuízo, não é? Mas o foco dele era o crack, ele queria usar o entorpecente. A droga, né? Aí, enquanto eu conversava com ele, sabe o olhinho dele assim, ó, o olhinho dele no crack parecia um imã, sabe? Assim, eu não acreditava que ele não ia fumar aquela pedrinha, que deu o maior trabalho. Furtou, foi lá na boca de fumo, trocou e tal. Aí pegamos a droga, fiz questão de prestar atenção no jeito dele, assim, ajeitando, e o olhinho dele em cima ali, como diz, quase que me tomando para usar em algum lugar. Aí, guardamos e tal. Tinha que ir embora, ele falou: e o meu isqueiro? Isqueiro? O que tem um isqueiro? Paguei R$1 por esse isqueiro. É meu esse isqueiro. Paguei R$1 por ele, eu quero o isqueiro. O isqueiro é meu, eu comprei ele com meu dinheiro. Gente, ele entrou numa casa, estragou, fez uma maior bagunça lá. E esse droga, ele pagou R$1 pelo isqueiro. Ele queria o isqueiro dele. Olha que contradição. Não entra na mente da pessoa. Vou judiar vocês mais uma vez. Casos que chocam, mas é no contraste entre o belo e o feio que a gente se encontra. Tem um vídeo, uma gravação, fato verídico. Um taxista, um senhor de 70, 75 anos, trabalhando, um rapazinho de 25 anos entra atrás no táxi. O rapazinho o tempo inteiro fazendo assim, né? Põe a mão na cintura. Olha para lá, olha para cá e tal. Então, ele estava encostado aqui assim, aqui tem aquele acosto da cabeça, né? O rapaz veio, pôs a arma aqui na cabeça dele e arrebentou o cérebro da pessoa.
tudo gravado ao vivo, que tinha câmera lá. Então, ele olhando, não sei o que, e tal, mexendo, e o sangue saindo na boca do rapaz, assim, ó, o coração batia, o sangue esguinchando assim dentro do carro. Estou falando que eu estou falando uma coisa, mas é nesse contraste que a gente se encontra. Precisa ver. Empurrava o corpo dele para lá, puxava para cá, enfiava a mão de bolso de cá, e assim, e olhando, ver se não tinha ninguém, abria a porta, e mexia de novo. Onde que eu quero chegar? Um senhorzinho de 70 e tantos anos, com um tiro na cabeça, um rapazinho de 25 anos procurando porcariada, R$1, R$2, sei lá o que foi, qualquer valor que fosse. Tirou a vida do outro. Como é que pode? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Um rapaz que está começando a vida fazendo uma barbaridade dessa e um senhorzinho que lutou a vida inteira morrendo por uma bala de um irresponsável. Então essa cena mostra a contradição aparente daquela situação. Aí a gente pega e pensa, será que esse senhorzinho não chegou na hora de ir embora? Ele não tinha que ir embora de algum jeito? E naquele momento veio o cara que ia fazer aquilo com qualquer um que passasse pelo caminho dele. Entendeu? Então, aquele senhorzinho tinha que ir embora daquela maneira. Só para... Eu comentei isso com uma pessoa, ela falou assim, peraí, se ele fez isso com alguém e era essa maneira, então não tem fim, a pessoa faz e depois leva, depois faz de novo, aí quem fez faz o outro pagar, a pessoa fez uma confusão. Assim, eu falei, não é assim. A gente tem a obrigação de perdoar. Não para que o outro fique numa boa, para que a gente se liberte do problema. Porque enquanto você guardar mágoa, enquanto você guardar rancor, enquanto tiver aquele peso de inconformação na alma, a gente está escravo. Quando você liberta o outro, você não vai correr atrás dele, mas a vida tem os seus mecanismos de colocar ele no eixo. Um outro maluco que quer fazer isso que você acha que tem direito de fazer, vai fazer com ele. Mas não é nessa encarnação, é no tempo de Deus. No momento em que aquela lição, aquela situação ensine para ele. O Chico conta que, numa das mensagens que ele recebeu lá, estava um grupo lá, viajando de avião e tal, de repente, pumba, deu pane no avião. E na hora que o avião caía, as pessoas se olhavam e se viam vestidos de vikings. Via a roupa de viking. Estava lembrando da encarnação, que eles afundaram na vida de alguém também no meio do mar lá e... né? Mas um circo que pega fogo, está lá as criancinhas brincando, tal, de repente pega fogo nas lonas lá e mata todo mundo queimado lá dentro. Esse pessoal vai lembrar da época que estava lá assistindo outras pessoas queimarem num circo, geralmente cristão ainda, né? Então, a lei de causa e efeito, ela acontece na vida da gente o tempo inteiro. Por que o ladrão me visita tanto? Por que a doença me visita tanto? Por que a ingratidão me visita tanto? Será que você ainda não é ingrato? Será que você ainda não é ladrão? Legalmente você tira alguma coisa dos outros? Será que você não tira a oportunidade do outro ter saúde? Né? De qualquer maneira, a gente está alertando para o seguinte: a nossa vida mental começa na nossa emoção. Se a nossa emoção é negativa, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas buscas serão negativas. E a consequência de tudo isso é o quê? Prejuízo para a gente mesmo. Ninguém prejudica o outro. O rapaz que tirou a vida do outro, ele não tirou a vida do outro. Ele prejudicou ele mesmo. Aquele senhorzinho tinha que ir embora daquela situação. Caiu no trajeto dele. Ele causou prejuízo para si mesmo. Agora, aquele senhorzinho que foi morto lá por aquele rapaz, se ele parar, porque não é isso que acontece na reunião mediúnica aqui? Se eu tiver errado, quem não conhecer o fato, me fala. Quando você vai desencarnar, todos nós, viu? A gente tem uma
retrospecção de tudo que a gente fez, até no útero. Você vai desencarnando, assim, começou a passar a sua vida na sua frente, pode saber que você está indo. Porque chegou a hora. É um momento de encontro com a própria realidade. Mas acontece o seguinte, nós estamos só querendo mostrar que está tudo gravado lá dentro, né? Chega um irmãozinho aqui, teima. Eu quero acabar com aquele ali, ele fez isso comigo, ele fez isso, eu vou judiar dele, ele não sei o que, vingando, querendo ódio, vingança e tal. Nós estamos aqui para ajudar o senhorzinho ali. Nós estamos aqui para ajudar o coitadinho, que é vítima dele. Não existe um obsessor ruinzão. Existe o cara que não soube perdoar. O obsessor, na realidade, é a nossa vítima. Nós fizemos ele estar daquela situação. É isso que é importante a gente entender. A culpa é nossa dele estar daquele jeito. Nós temos que aguardar a compreensão dele. E aí, meu irmão, assim, vamos conversar. Ó, seguinte. Você precisa perdoar, você não pode fazer isso. Porque você lembra da mensagem? Quem é Jesus? Quer saber de Jesus? Não, eu lembro o que ele fez comigo, acabou com a minha família, ele destruiu minhas oportunidades, não sei o que e tal. Peraí, Deus é justo. Se isso aconteceu com você, houve um momento onde que você criou essa situação para estar desse jeito, para chegar nesse ponto. De jeito nenhum. Então vamos fazer o seguinte, aí que entra a experiência de quem tem convive com os desencarnados. Vamos agora fazer você lembrar da época onde você criou esse problema. E aí você dá um passe magnético nele, ou pede para a espiritualidade, e ele começa a lembrar que ele aprontou, e aí ele cai em pranto, ele cai em desespero. Não, eu não aguento, eu não quero ver isso, não aguento. Aguenta-se. Você não está culpando o outro? Você não quer judiar do outro? Aguenta, é para o seu bem. Assiste a cena do que você fez para merecer essa situação que você está reclamando aí. E aí o cara desmancha, fica até molinho assim, né? Agora, meu irmão, assim, Deus é amor. Você não devia ter feito isso com a pessoa. Ao invés de você estar na região da luz, você está aí, ó, mergulhado nesse tormento aí. Ó. Quantos anos já passou isso? 100 anos, 200 anos. A pessoa está ali naquele tormento à toa. Já era para estar junto com os anjos já. E está ali naquele inferno que ele mesmo criou para ele. Né? Mas Deus é bom. Eu vou te mostrar agora como é que você vai estar daqui a algum tempo. Porque você vai mudar a sua mentalidade, você vai perdoar ele, não por causa dele melhorar, Deus ajudar ele, não, do seu bem, para você ficar livre disso, para você ter seu benefício. Vamos te mostrar. Presta atenção. Magnetiza ele de novo. E ele vê o futuro. A partir do investimento dessa nova postura perante a vida. O que eu tenho que fazer? Pensa em Jesus o tempo inteiro. Lembra da mensagem dele? O que Jesus ensinou para a gente? Ame. Só isso. Ame. Ame você. Cuide de você. Não faça mal para você mesmo. Porque se você se amar, se você se cuidar, se você zelar pelo seu próprio bem, você sabe o que é bem dos outros. Porque se você não se respeita, não se ama, como que você vai saber o que é fazer o bem para os outros? Amar o outro. E se você conseguir amar o outro, além de você mesmo, se numa encarnação a gente amar só a gente mesmo, está bom demais. Pelo menos está cuidando da gente mesmo. Está aprendendo o que é amar. Se respeitar. Fazer o bem para si mesmo. Mas não é só para si mesmo. Porque se você não lembrar dele ali, ó, vai chegar uma hora que ele precisa devolver. Eu faço bem para ele, chega uma hora que as minhas forças faltam. É ele que me dá a mão, me faz levantar outra vez. Existe aquilo que eu não tenho experiência. Existe aquilo que eu não aprendi ainda. E ele sabe. Ele já passou por isso. Né? Então é nesse sentido que a gente precisa lembrar da lição do Cristo. Ame, ame, ame a si mesmo. Ao próximo, porque você já sabe se amar, se respeitar. E, consequentemente, o amor a Deus já é resultado desse amor por si mesmo e o amor pelo próximo. Já deu tempo? Não? Ainda não? Não? Então, meus irmãos, olha que coisa interessante. Os espíritos dizem que o progresso da gente, ele não inicia na fase humana.
Nós somos muito mais antigos do que essa fase humana. E vai existir um momento em que essa fase humana é tão insignificante, porque a gente vai estar num processo de evolução, onde a fase humana, se a gente olhar para trás, principalmente olhando a humanidade de hoje, né, o jeito que a gente é egoísta, bélico, né, arbitrário, que a gente tem... Porque a gente tem que ser dono da própria vontade, viu? A gente tem que ser dono da própria vontade. Sabe por quê? A televisão tem especialistas que fazem a gente comprar o que a gente não precisa, que fazem a gente acreditar naquilo que não tem valor. Você briga por causa de um time de futebol, por causa de um partido político. Você briga por uma questão de cor, de raça. Você mata por uma questão de ideologia qualquer, que é uma maneira temporária de ver a vida. Sou brasileiro, sou judeu. A gente não tem raça, não tem cor. A humanidade é um povo só. De repente a gente começa a receber irmãos de outros planetas aí. Não, ele é diferente, ele não é. Não, é irmão também. Mais evoluídos que a gente, tanto é que saíram lá do lugar deles e vieram até na gente, como missionários. O Ari deu uma aulinha aqui, falou uma coisa super interessante, para quem não sabe, né, uma informação. O nosso planeta Terra, nós estamos aqui no chão da Terra, todos nós. Mas no nível do chão da Terra, existem duas regiões do umbral. Um umbral grosso, um umbral pesado, que é aqui, ó, no mesmo ambiente que a gente está. Se a gente tivesse olhos de ver, abrir uma cortina e olhasse para o mundo espiritual, a gente veria monstros, nós mesmos, deformados pelas nossas próprias escolhas. Agora, saindo dessa região mais densa que nós estamos mergulhados, não está num outro lugar, está aqui, numa outra vibração. Então, se a gente pudesse ver que o nosso dia a dia é uma vibração umbralina. Então, a nossa mente é que nos isola, que nos capacita a novas faixas. Então, vibrar. Eu consigo, eu faço. Nunca, talvez. Não existe talvez. Talvez é porque você não quer. Porque se você se programar, você faz. Acreditar no outro, mas ele é um verme. Olha o que ele fez. Peraí, quem sou eu para julgar ele? Eu não consigo mudar ninguém, eu consigo mudar eu mesmo. Aliás, a psicologia ensina para a gente que a gente só enxerga no outro o que a gente é. Por que você não enxerga virtude no outro? Por que você tem que pôr defeito no outro? Porque você está esquecendo de si mesmo. Na verdade, o defeito que você está vendo no outro é o próprio defeito. Jesus não falou? Você tem uma trave no seu olho e fica enxergando um cisquinho no olho do outro. Né? Tira a trave que está no olho. Não é assim que ele falou? Então, na verdade, o incômodo dos olhos é nosso, não é dele. Porque quem não tem cisco no olho, trave no olho, não vê o cisco e a trave no outro. Quem tem virtude, enxerga virtude no outro. Se você só enxerga coisa negativa no outro, é porque você está olhando para o lado errado da vida. Sua, lá dentro. Gente, a Igreja Católica ensinou para a gente, eu não sou ninguém, eu sou um pecador, eu sou um verme. Gente, o que é isso? A gente é filho de Deus. Filho de Deus. Papai do céu protege a gente, dá tudo para a gente, o universo é nosso. Os poderes de Deus são nossos. Tudo que Deus faz, nós fazemos. Nós somos anjos. Isso é que é importante saber. Agora, tem defeito? Tem. Você está enxergando defeito no outro, na verdade você está enxergando o espelho do seu próprio defeito. Vamos tomar consciência disso. Fulano de tal é mentiroso. Espera aí, vamos analisar se você não é. Fulano de tal é... Vamos analisar se a gente não é. Porque na verdade você está enxergando você não está enxergando o outro. A gente está se enxergando no outro.
Se é só podridão que você vê no outro, você está olhando só o seu lado podre. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar nele, que eu pus um defeito X, a virtude que eu não vi até agora. Vamos procurar nela o defeito que eu acabei de identificar. Vamos ver também a virtude que ela tem, porque essa virtude também eu tenho. Alguma coisa eu construí. Quantos milênios já vivenciados? A gente fica correndo atrás de cultura, eu quero saber línguas. Quantas línguas a gente não falou? Está tudo aqui dentro. O quanto de experiência não está acumulada dentro da gente. Tudo isso é material para o nosso crescimento. Agora a gente escolhe ser egoísta. A gente escolhe tomar do outro. A gente escolhe parecer o que a gente ainda não é, mas a gente vai ser. Por que você quer ser um intelectual se nessa encarnação você tem os limites para não ser um intelectual? Mas você é habilidoso nisso, naquilo. Por que você não valoriza esse tesouro que você já contém, que a vida te permite apresentar? A vida nos limita para que a gente trabalhe no que interessa. Você não pode desenvolver intelecto agora porque você já bagunçou muito sendo intelectual. Agora é trabalhar na terra, aprender a valorizar outras coisas. Agora é ser mãe, valorizar o amor maior, porque não existe maior amor na terra do que o amor da mãe. Eu falo como pai, se eu estiver errado aqui, os outros pais aqui me corrijam. Durante um ano, eu olhava meu filho na cama, se eu olhasse o travesseiro, olhasse o meu filho, era a mesma coisa, não mudava nada. Eu não conseguia entender o porquê que a mulher olhava para a criança, meu bem, meu amor, meu querido, e beijava, e era capaz de morrer pelo filho. Eu não conseguia entender isso. E eu achei que eu tinha defeito. Aí um dia meu irmão chegou para mim e falou assim, Edinho, eu acho que eu sou retardado, eu acho que eu sou um verme, eu acho que... Eu olho para as minhas filhas, e eu olho, eu não sinto minhas filhas, não sinto nada, eu estou vendo aquela criança, eu não sinto nada por ela. Aí eu fiquei aliviado, porque eu falei, eu nunca contei isso para ninguém. E ele me contou, eu também senti isso. E aí eu fui pensar, por que será isso? A mulher fica 9 meses acompanhando o processo, 9 meses com a criança desenvolvendo. E aquela fase anterior de aproximação da criança, de apresentação, porque uma mulher para ter uma criança, primeiro, já foi conversado antes. Segundo, que a mente dela foi preparada para receber aquela criança. Depois existe a acomodação do próprio organismo dela com o organismo da criança. A mulher tem uma vantagem em relação ao homem, ela conviveu mais tempo. Agora, esse amor especial que a mãe desenvolve pelo filho, ela não tem pelo filho da outra. Por que será? Uma falta de informação. Uma mãe vê um acidente, olha lá, meu filho, corre, abraça, olha, não é seu filho, graças a Deus não é meu filho, vira as costas como se fosse ninguém ali e vai embora. Quando ela pensava que era o filho, ela queria morrer junto com o filho. Depois que ela descobre, ela vira as costas, não quer nem saber qual que é o destino daquela pessoa. Né? Ninguém vai reencarnar homem sempre, ninguém vai reencarnar mulher sempre. A gente vai trocando para descobrir esse lado e o outro lado. Né? Então a gente vai tendo várias profissões, várias reencarnações como homem, como mulher, várias reencarnações sem ter ninguém, várias reencarnações com muita gente em volta da gente, com dificuldades as mais variadas, para que a gente vai descobrindo as coisas. Eu queria que vocês guardassem essa mensagem. Analise sempre o sentimento. A vida está ruim, não sei o quê. Não, peraí. Isso vai te levar a coisa ruim mesmo. A vida é sempre boa. A vida é sempre maravilhosa. Cada dia é oportunidade de continuar. Tudo novo, renovado. Não tem nada de ontem. O ontem é porque você continua fazendo a mesma coisa de ontem. Então o dia parece que repete.
Mas é você que repetiu, você que escolheu repetir. Tem gente que fala assim, abençoada loucura. O que é loucura? Loucura é o cara perder momentaneamente uma referência e descobrir uma outra coisa. Será que a vida vai precisar te tesourar em alguma coisa para você despertar para outras? Tira suas pernas para você aprender a não ir naquele lugar? Tira sua visão para você não olhar daquele jeito que você está olhando? Tira suas mãos para você não usar ela daquele jeito que você está usando? Porque Jesus falou, melhor, né? Entrar no céu sem uma mão, sem uma perna, sem um olho. Mas não é que era para a pessoa fazer isso, porque a gente não tem direito sobre o corpo. O nosso corpo não é nosso. Então já é a palavra errada. Nosso corpo é um companheiro que tem vida própria, que poderia ser de outro. Esse corpo poderia ser de outro. O nosso corpo tem vida própria. Ele precisa do Espírito para falar, vamos por aqui, por ali, não sei o quê. Mas o corpo tem vida independente da nossa presença nele. É um companheiro de trabalho. Então, é muito importante que a gente saiba que o nosso corpo não somos nós. É um companheirão que a gente precisa preservar a saúde dele. E preservar a própria mente, que é a gente. Preservar a própria saúde aqui dentro, para que o nosso corpo tenha saúde, para que as nossas atitudes tenham bons resultados. Então, otimismo no coração, alegria no coração, amor no coração, fé no coração. Quando o egoísmo, quando o ódio, quando a mágoa, quando o rancor, quando a ingratidão, quando tudo de ruim começa a fermentar na alma, procura o centro espírita, toma passo, troca ideia com a dona Nena, troca ideia com o companheiro aqui, escuta uma música linda igual ele cantou. Isso é veneno. Então, para que vai deixar essa sementinha na alma? Né? Vamos buscar solução. Aquela história de olhar o defeito do outro é porque a gente está olhando o próprio defeito, não é o outro defeito do outro, não é defeito dele, não. É defeito nosso, que a gente está enxergando o outro. Então, vamos olhar a qualidade lá também, porque a qualidade eu tenho também. E vamos escolher olhar só a qualidade. Escolher valorizar o lado bom. Saber que você é muito especial. Muito importante. Saber disso. Somos anjos em potencial. Somos deuses. Palavras do Cristo. Deuses. Criamos. Temos um poder fantástico sobre as outras pessoas, mas para isso precisa se conhecer e exige responsabilidade depois que descobrir isso, depois que descobrir que a gente faz o outro fazer o que a gente quer, o coitadinho que ainda não aprendeu a ter, sabe, essa harmonia que a gente vai conquistando, é a tal história do egoísta, né, que a gente comentou antes, que usa o outro. Se ele tivesse esses potenciais, então imagina o que ele não fazia com a pessoa. Né? Tá bom, né? Cantar mais. Eu queria que vocês, se vocês souberem de alguém que tem uma égua, que tem um neném, como é que chama a éguinha? Potrinho? Potrinho? Que chama? Eu gostaria de ver se a pessoa podia doar ou vender o leite, uma criança que está muito fraquinha, precisa do leite de égua. Se por acaso você souber, tiver alguém... Não é de cabra, não? Tem que ser de égua? Por que de égua? De égua. Eu vi no rádio também. Hã? Eu vi no rádio pedindo. Pedindo? Deve ser a mesma criança, né? É. Uai, não sei. Pediu Leite hoje. de égua. Pediu. Então, e essa criança está precisando, porque leite de égua é muito... eu sei que é muito bom, porque eu tenho meu netinho que nasceu com síndrome de Down, e ele não ia viver, não. Ele estava muito fraquinho mesmo. E a minha vizinha aqui falou, dona Nena, vê se a senhora acha leite de égua e dá para aquele menino, que ele tinha internado 2 vezes já.
Na segunda vez eu achei que ele não ia escapar. Aí o meu genro arrumou uma pessoa e a pessoa doou. Mas precisa de ver, o menino rapidinho ele desenvolveu, né? Essas receitas caseiras, que é uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu estou com 56 anos. Quando eu tinha lá meus 7, 8 anos mais ou menos, a cidade era toda de terra, tal, né? A água passava no rego, que a gente fala, né? Passava, a água vai saindo da casa, que a água fedida, podre e tal. Eu andando no reguinho lá, meti o pé na alguma coisa, cortou o pé. E quem falou que a gente ia para o hospital? Meu pé começou a feder. Falaram, tem que cortar o pé. Estou contando isso daí por causa disso. Aí uma vizinha falou assim, eu vou resolver esse problema dele. Pegou açúcar, pôs no pé e amarrou. Lavou, né? Eles nem deixavam eu olhar meu pé, de tão feio que estava. Normal. Quer dizer, o açúcar é um excelente esterilizante. Eu não estou falando em leite de égua, eu já ouvi falar em leite de cabra. Agora, leite de égua, olha que cada coisa, né, que a gente vai descobrindo. Então, açúcar como serve para cicatrizar, esterilizar, não sei o quê. Não perdi o pé por causa de açúcar no pé, amarrado com um pano e lavado frequentemente. Eu trabalhei como motorista de ambulância e a enfermeira com a gente trabalhava fazia curativo domiciliar. Pessoa que tem coisa, nariz, tinha dificuldade de ir lá até o hospital, a gente ia nas casas em casa. Então, 90% que tinha, quando as pessoas aceitavam, ou às vezes meio escondidinho, o enfermeiro colocava açúcar. Tá vendo? Açúcar, mel. Parece umas coisas malucas, mas a ciência depois vai descobrindo. Descobriram que o bicarbonato cura câncer. Carbonato. O pessoal de uma faculdade aí, de uma universidade, acho que foi até fora do Brasil, descobriram que o câncer tinha um fungo. Toda pessoa tinha câncer, no estômago, na pele, onde que fosse, tinha fungo. E ele falou, peraí, fungo? Vamos. Não sei porquê, de repente aconteceu. Pô, bicarbonato ali. Curou o câncer. Olha para vocês terem uma ideia como é que é umas coisas. Bicarbonato de sódio curando câncer. Né? Então, assim, só aproveitando para jogar um monte de receita caseira. Então, mas isso tudo tem que ser pesquisado. Mas a gente está só falando que essa história de medicina, isso e aquilo. Gente, tem gente que é dono de laboratório, não põe nada no remédio, ele quer que a pessoa morre, quer que a pessoa fique doente para eles ganhar dinheiro. Até isso tem essa maldade com as pessoas. Você entendeu? Parece coisa de maluco, mas só para vocês terem uma ideia. Quando se descobriu a cura para paralisia infantil, tinha muita gente que ganhava dinheiro com carrinho, com cadeira de roda, com muleta, com não sei o quê. O Dr. Sabin veio do estado da Inglaterra, parece, para o Brasil, para vacinar as pessoas. Os médicos não impediram ele, não deixaram ele descer do navio. Médico não deixou o Dr. Sabin trazer a vacina para o Brasil. Você entendeu? Olha para vocês terem uma ideia como é que as pessoas são. Você que é bom de história, aquela história do médico que nunca curava a paciente lá, a fazendeira lá que tinha muito dinheiro e tal. Conta essa história pro pessoal. Não, conta, é uma música, né? Tem uma música. Quer cantar a música e já canta ela de uma vez. Eu não conheço. A Nossa Senhora Aparecida, que não é isso? Não, aquela pessoa que ele era médico. Então, eles cuidavam naquela tempo, falavam assim, fazendeiro, que era a pessoa que tinha dinheiro, hoje tem industrial, tem tudo, mas naquele tempo só fazendeiro, né? E a mulher da fazenda tinha uma ferida, e essa ferida não sarava de jeito nenhum. E o médico foi curando ela, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30 anos quase, e está curando. Não, eu já sei, eu achei que era outra história, agora eu sei. E tal, o filho também se estudou para médico e tal, aí o velho, 30 anos, o filho já tinha uns 5 anos de medicina, lá e falou, filho, calma conta desse trem, que eu vou fazer uma viagem para Zorópolis. Aí foi para Zorópolis, lá 6 meses depois, o filho mandou um telegrama. Tratou ela 2 semanas. Tem da velha lá que você ficou 30 anos para você tratar, né? 6 meses eu curei. Eu falei, tá, agora quer saber quem vai cuidar dos meus netos? Quem você vai arrumar dinheiro para dar dos meus netos? Deixou a doente por você querer. Você pensa que eu cuidei de você, que você formou com qual dinheiro?
Manteve a pessoa doente para... Vai para vocês terem ideia como é que é. Não, essa história aí que eu tô contando. Então, Só para... Assim, eu posso contar mais um? pode. Esse é um fato. Agora o fato já virou lenda. Uma história assim, lá no Oriente, lá, recente isso, tem coisa de menos de um ano. Uma senhora leu a Bíblia e lá é o Alcorão. Ele olhou a mulher, pecado! 30 facadas na mulher, matou a mulher. Não ficou satisfeito. Ela era impura, os filhos também são impuros. Só que ele não teve coragem de esfaquear os filhos. Enterrou a mulher, enterrou os 2 filhos. Vivos. Sem nada, só jogou lá no buraco e enterrou, jogou terra em cima. Uma semana depois, um parente morreu. Eles foram lá enterrar o rapaz, coincidiu de esbarrar na mulher e esbarrar nos meninos que ainda estavam vivos. Os meninos foram tirados, levados para o hospital, não sei qual foi o fim desse rapaz, se foi para a cadeia, se não foi, porque lá o homem é que manda, o homem tem direito de vida e morte sobre a mulher e os filhos. Uma das crianças sobreviveu, a outra passou alguns dias, morreu, mas ficou uma semana. Aí eles fizeram uma lenda, não sei se é verdade, se não é, né? Que fala o seguinte, que perguntaram para os meninos como é que eles conseguiram ficar ali. Falaram, tinha um homem cabeludo, cabelos longos, mão machucada, que vinha, trazia a mamãe dava mamar para o irmão menor e dava comida para mim, até o dia que vocês me encontraram. Aí já não sei se é lenda. Olha que interessante, quer dizer, a mãe veio acompanhada do Cristo, porque ela se tornou cristã, e eles alimentaram eles durante uma... Alimentar, gente, essa criança ficou paralisada, entrou em estado de catalepsia, porque como que ela poderia? Não tinha como respirar. Como que ele ia ficar enterrada assim? Enterrou, pôs um buraco, tampou em terra, sem nada, sem pano, sem nada. E os 2 meninos sobreviveram uma semana. Então eu imagino que eles entraram em estado de catalepsia e viram espiritualmente isso daí. Mas é bonita como é que é. Só o fato dela ficar uma semana aguardando alguém morrer para poder descobrir onde que estava enterrado ali, mas deve ser até verdade, né? Esse aspecto aí, que ela era cristã, né? Virou cristã e Jesus. Então foi para reforçar a mensagem do Cristo naquele lugar, esse fato aí. Não é verdade nada, né? Tinha uma senhora ali aqui nessa rua, ali na esquina, é outra história. Ela curava dor de cabeça, ela punha um pano branco na cabeça da pessoa, pegava um copo d'água, virava na cabeça, a água não encharcava o pano e nem derramava. E aí ficava borbulhando, sabe? Quando parava de borbulhar, ela virava, dor de cabeça da pessoa. Médium de efeito físico, né? Para não molhar. Histórias tem muitas. Uma senhora que... Já minha mãe foi curada Foi, né? de cabeça. Lá em Ribeirão. Então, E a água não molhava. não devemos duvidar de nada. Aí, tá vendo? Tá contando o caso, já tem uma Né? pessoa que foi assistido, né? Tem um caso bonito que a pessoa levitava. O cara fazia uma prece, levitava, flutuava, né? Aí quando chegavam as pessoas doentes perto dele, ele agarrava no cabelo, assim. Aí ele flutuava, a pessoa flutuava junto. Quando ela baixava e a pessoa punha o pé no chão, o que ela tivesse, sarava. Tá cego, fica enxergando. Tava louco, ficava bom. Você entendeu? Olha cada coisa maluca, né? Assim, aparentemente, né? Porque só o fenômeno da levitação já seria, né? Agora, a pessoa curava depois da... Vamos conversar com Deus todo mundo junto agora? Como desde o início, né? Então, o Roberto tem uma canção que é uma mensagem. É muito bonita. Vamos ver no final o que é que dá. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo.
e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. E é isso, né? Seguindo Jesus, né? Para chegar até o Pai é seguindo Jesus, né? Eu tanto ouvia falar em Ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos, uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho buscar em Ti o que eu não tenho, o que eu perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde eu te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em Teu olhar,
tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, hoje eu te encontrei. Deus, né, meus irmãos? É muito bom esse momento que a gente se reúne para falar do Cristo. A gente, como diz, leva para casa o que não trouxemos até aqui, né? Que a esperança é força, é fé para continuar vivendo, continuar dando conta dos nossos compromissos, né? E sempre agradecendo a Deus muito mais do que pedir, porque Ele já deu tudo para a gente. Falta só a gente continuar a caminhada, pé firme, perseverança e muita fé e muita glória. É assim que a gente, né, meu irmão? E a vitória está ganha já, né? Isso aí. Deus te abençoe. Amém. Nós todos, que assim seja para todos nós. Vamos com essa canção no nosso coração, levando para dentro do lar, do nosso lar, essa harmonia, essa energia gostosa que acabamos de receber nesse momento. Leva, meus irmãos, para dentro do lar de cada um de vocês, esse coração leve, com a música no cérebro, lembrando desse momento maravilhoso. E na hora da oração, pode ter certeza que o lar de vocês estão recebendo os nossos amigos de luz, energizando os 4 cantos da casa de cada um de vocês. E se dentro da casa tiver os seus familiares, eles vão receber essa energia maravilhosa. Que Deus acompanhe vocês até o lar de cada um. Estejam sempre ligados no Pai, meus irmãos. E a oração está em primeiro lugar. Jesus disse: a oração é o alimento da alma. Então não precisamos estar dentro de uma igreja, não precisamos estar dentro da nossa casa. Qualquer lugar que estivermos, que necessitamos de fazer uma prece, faça, mas faça do fundo do coração, não faça da boca para fora. Pense em Jesus naquele momento e eleva aquela prece. Vocês logo em seguida vão perceber, vão sentir a resposta exata no momento certo. Que Jesus acompanhe vocês, que Deus abençoe a todos. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Amanhã tem o reiki. Sábado tem o atendimento do nosso irmão Edmar, o Dr. Hans. Segunda-feira é desobsessão. Então temos o trabalho, na sexta-feira também é desobsessão, mas é um trabalho mais fechado, de uma equipe de uns jovens. Então, essa equipe, ela é um trabalho mais fechado, mas na segunda, na quarta, na quinta e no sábado,
a necessidade batendo, vocês podem ter certeza que as portas estão abertas para o atendimento de cada um e que Jesus acompanha a todos em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que as bênçãos do Senhor estejam com vocês, meus irmãos. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe. Vão na paz de Deus. Esse menino lindo faz sempre desse jeito, não precisa de chamar, não vem. Sempre que a gente tiver um tempinho, a gente vem. E aí,